E Deus me deu home office, foi uma bênção. E aí, infelizmente, o home office foi cortado. E aí entra a história que a gente vai, né, falar hoje. Por meio disso, nós tivemos que voltar para São Paulo. Nós não voltamos com tudo. Nós fomos ficar na casa da minha mãe, tinha uma casa lá. E nós deixamos os nossos móveis, tudo aqui nosso, e fomos lá, ficamos de 2 a 3 meses. E lá Deus também nos chama para uma outra obra, chamada a obra de colportagem. E nesse tempo, junto com o meu serviço, a gente entrou nessa obra. E Deus estava ali tomando conta de nós. Estávamos tristes por sair do campo, né? Já 4 anos e pouco já morando no campo. Mas estávamos em paz, orando a Deus, até que nós decidimos realmente mudar todas as nossas coisas do campo de volta para a cidade. E as pessoas aqui em quadra ficaram tristes, nós ficamos tristes. E sem marcar nenhuma data, simplesmente pegamos alguns dias e voltamos de São Paulo para a quadra para fazer a mudança. E foi aí que começou os milagres de Deus. Por quê? Quando a gente voltou, o Davern, ele me chama aqui nesses bancos e ele fala: Léo, estou preocupado com a sua vida, com seus filhos, né? Você vai sair do campo lá pro centro e os seus filhos. Eu falei: sim, Davern, eu sei de tudo isso, por isso essa luta de anos da gente poder vir aqui, mas não tenho o que fazer, Deus está fechando, né, as portas. E ele ficou assim: não, mas eu preciso fazer algo. Aí ele falou: Léo, já sei, eu acho que você precisa mudar de vida mesmo. Eu vou falar com o Isaac. Isaac, para quem não sabe, é o líder, né, lá da Serra do Cipó, em Minas, né? Lá nós temos 2 obras juntas. Nós temos o Centro de Vida Saudável e a Escola Missionária. Um serve ao outro. E o David falou isso. Nós estando em São Paulo, o Isaac aparentemente estaria em Minas, onde ele sempre está. Porém, no outro dia, logo cedo, eu estava muito cansado. E a nossa casa estava assim, de pernas para o ar, né, com caixas e tudo. E de manhãzinha entra 3 anjos no nosso quintal, que é o David, o Isaac e o Léo Caçaoca, que é um outro jovem, né, abençoado. E eu estava dormindo, eu estava muito cansado. E um dos meus filhos, acho que foi, né, a esposa, falou assim: Léo, acorda, o David com mais 2 homens. E o mato estava grande, porque a gente há meses fora de casa. E os 3 vindo assim, eu morrendo de sono, assim, eu limpando, né, os olhos. E os 3 vindo assim, ó, andando. E aí eles entraram na nossa sala, sentaram. E o Darwin com um sorriso daqui até aqui, assim, ó: olha quem está aqui, o Isaac. Aí eu: Isaac, o que você está fazendo aqui? Aí ele: não, estávamos de viagem e nós vimos que estávamos perto de quadra e resolvemos passar aqui. E o Darwin disse que ele queria falar comigo sobre o celular, né, hoje cedo e tal. E eu fiquei meio assim, parecia um sonho, olhando assim. E os 3 olhando para mim assim, e nós começamos a bater um papo, né? E eu falei: nossa, Isaac, eu estou com muita dúvida do que Deus tem para a minha vida. E nós estamos, né, falando sobre isso aqui, porque talvez tenham, né, pessoas aqui que estão com dúvida, né? O que o Senhor quer da minha vida? E aí o Isaac disse uma frase muito firme. Ele disse assim: olha, a Ellen White disse que nós deveríamos fazer da melhor forma aquilo que está mais perto. E eu percebi que nós tínhamos que ir para São Paulo mesmo. E ele falou: Léo, queríamos muito que você fosse lá ser missionário junto com, né, todos nós lá. Aí eu falei: eu não sei, hoje eu
eu não sei mesmo, mas né, Deus sabe. Enfim, pegamos todos os móveis, fomos para São Paulo, mudamos. E ali, junto com o meu serviço e na colportagem, Deus começou a fazer grandes obras. Até que um certo dia, de manhã, e a gente encerra aqui, né, com essa parte. De manhãzinha, o meu líder pastor de colportagem, ele me liga. Ele falou: Léo, eu estava lendo a Bíblia e eu lembrei da sua vida e eu queria falar o que Deus falou comigo. Não sei se isso ocorre sempre em suas vidas, mas um pastor ligado de manhã cedo, estava lendo a Bíblia e lembrou da sua vida. Eu não acho, pelo menos em nosso meio, não sei em outros. Nunca vi isso, foi a primeira vez. Achei muito estranho. E ele e ele falou: Léo, abre a sua Bíblia em 1 Samuel capítulo 16. E ele começou a ler. E os versos falavam assim: Samuel, até quando você vai ter dó de Saul, sendo que eu o rejeitei? E aí esse pastor falou: Léo, até quando você vai ter dó do seu serviço, sendo que eu estou o rejeitando e te chamando para a minha obra? E ali o meu chão foi caindo assim, né? A respiração ficou forte. E ele falou: Léo, Deus tem um plano para a sua vida. Léo, Deus quer usar você, quer usar o seu lar todo. E eu orei, né, com ele ali. E eu fui ler depois. Não, minto, eu fui orar. E de joelhos, enquanto eu falava com Deus, quem que me liga no celular? O Isaac. E a minha esposa toca eu lá orando, a minha esposa toca no meu ombro. Isaac. Aí eu, né? Isaac, bom dia ele. Bom dia, Léo. E aí, quando você vem? Eu não sabia de nada. Como assim, Isaac? Não, eu tenho certeza que Deus está chamando você. E o Isaac, daquele jeitinho dele, né? Quem conhece sabe. E eu não tinha mais o que falar. O que eu ia falar? Eu falei: Isaac, estou orando a Deus. Eu vou falar com o meu chefe e as próximas notícias depois eu dou. E depois eu fui ler o resto de 1 Samuel 16. Sabe o que falava lá? Deus falou assim: Samuel, vai na casa de Jessé, vai lá ungir um rei para mim. E aí Samuel falou assim: ó, mas como que eu vou? Não, vai lá sim. Vai lá que depois eu te falo o que vai suceder depois disso. E Deus falou aqui assim, ó: vai para a serra do Cipó. Pode ir. E depois eu vou te falar o que vai ser feito lá. E eu cheguei no meu chefe e falei com ele que eu ia ser missionário em Minas. E ele é de Minas. Ele falou: sério, em Minas? Sério? Ele: aonde? Eu falei: na Serra do Cipó. Ele: que maravilha, lá é lindo. Eu achei que ele ia ser contra, achei que ele ia falar mal. E ele falou assim: Léo, são poucos os que lutam por seus ideais. São poucos e loucos. Poucos e loucos. E ele me deu a maior força. A minha mãe também, que eu achei que ia contra, ela está passando por uma fase difícil, aonde os reinos desse mundo estão se mostrando nada. E ela falou: Léo, vai e faça o que Deus te pede. Amém. E eu, esposa e os meus filhos, a gente simplesmente foi para Minas sem saber de nada. Queríamos fazer, se teríamos sustento, sem saber de nada. Primeira casa que a gente esteve lá foi na casa do Isaac. Ficamos lá alguns meses. Depois mudamos para uma outra casa. Depois mudamos para alguns quartos do lifestyle. E hoje nós estamos em uma quarta casa. E nós conseguimos levar em 7 meses. E nós conseguimos levar todos os nossos móveis. Agora a gente está falando o Uai lá e trem. Né, amorzinho? Tá aprendendo lá o Uai e o trem.
E é isso, queridos, e Deus tem nos surpreendido. Não tem sido fácil. Realmente nós estamos sentindo a pressão da obra de Deus. É pesada. Satanás atua de uma forma, sim, tripla nos lares que estão 100% nessa obra. Mas as bênçãos e a paz que o Senhor Deus te dá em ver almas e almas sendo salvas e convertidas não tem preço. Amém. Nós estamos nos sentindo úteis lá, os nossos filhos, e nós nos encaixamos lá na serra como se fosse, sabe, uma luva. Como se nós sempre fizéssemos parte de lá. E nós não queremos outra coisa agora. Nós queremos 100% missão. E esse então é o relato da carta missionária de São Paulo para Osasco, Quadra e Minas Gerais. Tá bom, queridos? Familiarizando-nos com Deus e Sua palavra, praticando a verdadeira educação, restaurando a imagem do Criador, um propósito divino, a obra da redenção.